Começou, João. Tá bom. Bom, vamos retornar à nossa conversa. Agora vamos falar um pouquinho sobre a integração. Então, vimos cada parte do nosso modelo integrado. E agora a ideia é entendermos a integração como um todo e vermos algumas aplicações da integração. Então, vimos que o modelo integrado, né, e agora a integração entre o reservatório e o sistema de produção envolve vários aspectos. E especificamente para nós agora, o que é interessante notarmos? O modo e o local onde o acoplamento, que seria a integração numérica entre esses modelos de superfície e subsuperfície ocorre. Nós chamamos de pontos de acoplamento. Esses pontos de acoplamento seriam exatamente aqueles pontos onde nós vamos conectar um modelo com o outro. A literatura, nessa parte de integração, ele descreve essa ligação numérica, né, chamando de pontos de acoplamento. Se vocês tiverem interesse em avançarem no estudo da integração, a forma costumeira de se tratar esses pontos chama pontos de acoplamento. Isso vai envolver também a sincronização dos passos de tempo entre os modelos, o que vocês puderam perceber que temos modelos distintos, com comportamentos distintos, com físicas distintas, com tempos vamos dizer, um comportamento distinto ao longo do tempo. Então, é necessário que haja uma sincronização entre esses tempos, e isso vai nos direcionar, inclusive, na forma como a integração é feita. Um ponto importante que é colocado na integração é que nós podemos ter diferentes modelos de fluido. Nós não comentamos isso ao longo do que nós conversamos, mas nós podemos ter diferentes modelos de fluidos no modelo reservatório, nos modelos dos poços, da rede, e essa diferença pode causar alguns problemas. Tá? Então, a escolha desses modelos, porque o que é interessante numa integração é que cada parte tem o seu modelo adequado, o seu comportamento adequado, a forma de representação adequada em cada segmento, né, em cada parte do meu sistema integrado. Então, é importante que haja, mesmo que sejam modelos diferentes, haja uma compatibilidade entre esses modelos ao longo do meu sistema integrado. E, em cima disso, nós temos a aplicação de restrições globais para produção e injeção. Aquilo que eu comentei da plataforma, mas, às vezes, restrições acima de uma plataforma podem estar ocorrendo. Por exemplo, alguma restrição de recebimento de gás, vindo de mais de uma plataforma, tudo isso envolve a nossa integração. Vamos apresentar para vocês um caso simples. Vocês imaginem que eu esteja definindo a estratégia de produção de um campo marítimo, onde eu quero definir diâmetros das tubulações, o método de elevação artificial, e a escolha dos elementos que vão compor o meu sistema de produção, eles podem impactar grandemente na minha previsão de produção e na minha estratégia de tanto na previsão, na produção, quanto na definição da minha estratégia de produção. Então,
mostrando aqui o gráfico à esquerda para vocês, eu tenho ali várias curvas de previsão de produção de óleo, onde eu estou simplesmente mudando o diâmetro dos elementos que compõem o meu sistema de poço e o meu sistema de coleta, que define o meu poço satélite, quer dizer, é um poço que está conectado do reservatório até a superfície. Eu gostaria que vocês notassem a diferença na previsão de produção de óleo. Então, nesse caso, meu sistema de produção está sendo um elemento limitador para o meu sistema de produção. Como um todo, né? Não só para o sistema de produção, mas para o reservatório. Então, o sistema de produção, ele atua restringindo a produção no meu campo. E seria papel do engenheiro que estivesse fazendo análise, encontrar, né, vamos dizer assim, uma combinação de tubulações que tivessem, né, vamos dizer assim, uma boa capacidade em termos de escoamento desse fluido que tivesse dentro de um orçamento adequado para poder ser aplicado no meu projeto. Então, existem estudos onde a definição da estratégia de produção inclui a definição de elementos específicos do sistema de produção, que vão envolver não só número de poços, vão envolver número de poços, posição de poços, cronograma de poços, fechamento desses poços, né, que são elementos que estão mais relacionados ao reservatório, mas vão envolver também a posição da plataforma, a características geométricas da minha tubulação, como diâmetros, a aplicação de métodos de elevação artificial e também capacidade da minha plataforma, definição dos elementos para processamento da minha produção. Então, esse é um exemplo típico, né, do uso da integração na definição de uma estratégia de produção. Existem formas de fazer a definição da estratégia de produção. Ela poderia ser feita em conjunto desde o início do meu estudo do reservatório. Nós temos na Unicamp trabalhado as melhores práticas de definição dessa estratégia de produção, visto que o reservatório ele possui um grau muito grande de incertezas associadas. Então, isso vocês não sei se já viram a apresentação, mas ou se ela vai acontecer aí na disciplina, mas existe um grande risco associado, né, à produção do petróleo por conta da falta de informação prévia, por conta das incertezas do que temos lá em subsuperfície. Então, existem formas de lidar com essa incerteza de reservatório, e assim a definição dessa estratégia de produção. Então, existem formas de tratar isso, né, e a Unicamp tem trabalhado as melhores práticas de forma a permitir essa definição da melhor forma, uma forma técnica, de uma forma acurada, de uma forma mais eficiente. Certo? Mas existem diferenças. Se fizermos simulações que não levam em conta a integração com sistemas de produção, para definirmos, por exemplo, número de poços, posição de poços, existem diferenças se desconsiderarmos o sistema de produção e depois considerarmos o sistema de produção. Tá? Isso é uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês já, porque a integração ela é relevante para aproximar os nossos projetos da realidade que vai ser encontrada no campo.
ela não consegue, vamos dizer assim, retirar a questão da incerteza do meu campo, do que eu tenho lá na subsuperfície, mas a inclusão da integração na definição da estratégia de produção, ela é importante para nos aproximarmos mais da realidade, esperada para a produção de um campo. Um segundo exemplo, onde a integração é bastante aplicada, é quando eu tenho vários modelos de reservatórios sujeitos a uma restrição global de produção. Né, e onde eu ainda posso ter a adição de uma ou mais redes de superfície. Nesse cenário, eu posso ter não só questões relacionadas à distribuição da capacidade da plataforma entre os reservatórios, sendo que cada um teria uma certa demanda de capacidade de produção e injeção, que são distintos entre si dos reservatórios. Então, como conciliar essa demanda de forma mais eficiente? Então, meu sistema está restrito e ele precisa chegar no equilíbrio da forma mais eficiente. Existe também uma questão da mistura dos fluidos que vão estar ocorrendo. Eu posso ter, por exemplo, a produção de um determinado tipo de fluido de um reservatório entrando em contato com o fluido de outro reservatório em um determinado local da minha rede, né, de superfície. E as propriedades desse fluido vão certamente influenciar na perda de carga nos segmentos posteriores da minha rede. Então, essa é uma outra questão que acaba trazendo importância, né, de estarmos trabalhando de uma forma integrada dos sistemas entre reservatórios e sistemas de produção. Outra coisa que pode ocorrer também é a questão eu posso, no final, quando chegar na plataforma, ter um determinado fluido a ser injetado no meu reservatório. E esse fluido a ser injetado, ele também depende da mistura das correntes que não está chegando lá na plataforma. Então, o que é importante quando estamos avaliando um sistema com múltiplos reservatórios? Tem fluidos diferentes, eu tenho capacidade de plataforma, que podem ser limitantes para a minha produção. Um outro exemplo, que também a gente observa na prática, são modelos, né, de rede, né, bem sofisticados. Então, eu tenho sistemas de processamento que vão estar totalmente ligados a modelo de reservatório. Pode ser modelos simples, mas podem ser modelos complexos. E nesse sistema, quer dizer, qualquer alteração que ocorra, seja um reservatório ou seja no meu sistema de produção, afetará o meu sistema como um todo. Então, existem determinadas aplicações de integração onde o meu sistema de produção é complexo o suficiente, onde existe a necessidade da simulação de todo o meu processamento, seja por conta de separação, podemos até dizer, de refinamento dos meus elementos ao longo todo o meu sistema, onde a integração, o sistema de produção tem complexidade suficiente que gera a necessidade da sua integração. Então, essa seria
um outro exemplo, né, na necessidade da integração com os sistemas de produção, de reservatório e sistemas de produção. E a integração, ela nos mostra, né, alguns efeitos que são interessantes, né, não só no momento da definição da estratégia de produção, mas inclusive no gerenciamento da minha produção, porque existem impactos dinâmicos, né, desse acoplamento entre o modelo de reservatório e os sistemas de produção. Então, quais seriam esses impactos? Então, o primeiro impacto é a interação de pressão entre a superfície e subsuperfície, entre os diferentes reservatórios. Essa interação de pressão, ela inclusive pode gerar questões dinâmicas diferenciadas entre os reservatórios, causando variações de produção dos fluidos de forma diferenciada entre os reservatórios. E essa análise de pressão, ela vai me permitir avaliar se essa interação está adequada ou não. Se eu estou produzindo mais de um reservatório em detrimento de um outro, e se isso está nos meus planos, ou se existe alguma coisa que seja necessária alguma intervenção. Então é importante, né, nessa análise integrada, por conta de termos uma visão mais ampla do que está acontecendo, isso permite tomar decisões de forma, né, a gerenciar melhor meus reservatórios. Existe um tratamento apropriado da mistura dos fluidos, dos diferentes fluidos, né, que estão vindo dos reservatórios, e uma melhor verificação de questões de garantias de escoamento, que é algo que, para o pessoal de engenharia de reservatórios, não é tão... não, é um detalhe que acaba passando desapercebido, mas para o pessoal que trabalha com elevação e escoamento, né, existe todo um grupo dedicado a garantir o escoamento dos poços por N motivos que possam interferir na produção. Então, essa avaliação do fluido que está sendo escoado, ela é bastante benéfica para o pessoal que tem interesse em garantir que o meu sistema esteja operando. Né? Existe um impacto nas restrições operacionais das unidades produtoras, não só produtoras como injetoras, e a correta avaliação desse acoplamento pode permitir que eu trabalhe com um gerenciamento mais adequado dessas restrições. E permite identificar, né, os gargalos e contrapressões no sistema. Em sistemas de produção muito complexos, com uma rede de escoamento muito sofisticada, eu posso, inclusive, através dessa forma de trabalho integrado, permitir sugestões e melhorias, mudanças no meu sistema de produção, inclusive alterações em todo o meu projeto, em toda a minha planta que está já em operação. Por quê? Porque agora eu entendo de uma forma mais elaborada o que está acontecendo. E qual é o objetivo, né, da integração? Primeiramente, ter um correto posicionamento dos poços. Né? O fato de eu considerar a integração entre o reservatório e os sistemas de produção permite uma correta avaliação da interação de pressão e vazão reservatório com o sistema de produção. A interação que ocorre ali no ponto no ponto de contato entre o reservatório e a tubulação, né, que nós
também chamamos ali o ponto de acoplamento entre os modelos de reservatório, poço e o sistema de poço. Esse ponto ele é dinâmico, né? O comportamento dele é dinâmico ao longo da vida produtiva de um campo. Então, ali nós teremos fluidos mudando, né, vamos dizer assim, a sua composição, nós teremos fluidos diferentes passando ali, nós vamos ter demandas de pressão diferentes ao longo do tempo. Então, o fato de considerarmos esse comportamento, ele permite um posicionamento mais correto dos poços, né, de forma a ter um projeto assim com uma melhor eficiência de produção. Vai permitir a eliminação de perfurações desnecessárias, né? Existe, por conta justamente dessa interação dinâmica que ocorre, podemos acabar tirando fora alguns poços que não seriam necessários, dependendo da economicidade do projeto. Existe, por outro lado, a oportunidade da verificação de novos poços, né? Dependendo do meu sistema, e eu percebendo que, por conta da integração, eu tenho certas limitações de produção, né? E existe a possibilidade de, em conjunto com o reservatório, né, a possibilidade da perfuração de novos poços de forma a maximizar minha produção, sabendo que o meu sistema tem como absorver essa capacidade. Posso adequar os meus sistemas de produção, como eu já comentei, e no fundo o que eu desejo é maximizar a produção total do meu campo e o valor presente líquido do projeto. Quais são os grandes desafios, então, que temos na hora da integração? Nós temos reservatórios, né, na parte de reservatórios, nós teríamos múltiplos reservatórios compartilhando as plataformas, e não só em questões de restrições de produção, mas também questões relacionadas aos fluidos que estão sendo produzidos e como a mistura desses fluidos vai impactar na minha produção final. Isso sem contar toda a incerteza do reservatório. Temos desafios nas instalações de subsuperfície. O que nós temos hoje na indústria do petróleo é uma demanda por trazer parte do processamento que estava na plataforma, em superfície, e trazemos esse processamento para o leito marinho. No caso do Brasil, né, e outros cenários offshore. Então, parte da separação de alguma das fases, seja água, seja gás, isso ser feito no fundo do mar e com a complementação de uma reinjeção para poder fazer a destinação apropriada desses fluidos. Então, hoje nós já temos alguns estudos que envolvem a separação submarina gás-óleo, primeiro temos água-óleo, então o óleo e o gás seriam separados da fase água, e essas duas fases, gás e óleo, seriam enviados para a superfície. E a água que fosse separada desse equipamento, né, de subsuperfície seria reinjetada no meu reservatório. Com isso, eu teria a possibilidade de permitir uma maior produção de líquido na minha plataforma. E é um dos problemas hoje em dia em campos com produção mais madura, né, de óleo. Isso tem sido um cenário comum aqui no Brasil.
Temos também a possibilidade de a separação e rejeição de gás. Então, separando no fundo do mar parte do gás que seria produzido na superfície, esse gás é separado e reinjetado no fundo do mar. Em um poço estaria separado para fazer essa injeção no próprio campo. Então, isso, nós aliviaríamos a capacidade de produção de líquidos, também de líquidos, mas nós aumentaríamos a capacidade de produção por conta da diminuição da restrição, por exemplo, de gás na plataforma. Então, esse tem sido uma prática meio recorrente na indústria. Eles estão buscando esse tipo de tecnologia, e para isso, a forma adequada para avaliação e integração aos sistemas do reservatório e sistemas de produção. E, claro, sistemas de produção e injeção mais complexos, onde, inclusive, eu posso ter o desejo de modelar todo o meu processamento primário da minha plataforma, e outras questões relacionadas. Então, para isso, a integração seria a forma ideal de trabalho. Vamos fazer um pequeno exercício aqui para a gente entender esse conceito. Imaginando que temos uma integração ocorrendo no fundo do poço, e onde eu tenho um sistema de produção marítimo, offshore, um reservatório, poços satélites, são poços que conectam a plataforma até as perfurações lá no fundo do mar. No fundo do mar, além do fundo do mar, chegando até o reservatório. Não temos uma rede de coleta, quer dizer, a rede de coleta estaria correlacionada estaria dentro desse poço satélite, e eu tenho uma pressão fixa lá no separador da plataforma. Então, eu teria um reservatório, poço de produção, e um sistema de poço e coleta composto por elementos que formam um riser, que seria o elemento que liga a plataforma até o leito marinho. Depois, uma linha de produção, que é a flow line, estaria ligando o riser até a árvore de Natal molhada, que seria o equipamento que compõe a cabeça do poço. E depois, um elemento que seria a coluna de produção da árvore de Natal até o reservatório, alcançando o fundo do poço. E no meio do caminho, nós instalaríamos uma válvula de gás lift para permitir um método de elevação artificial por gás lift. Então, esse seria um sistema muito comum de aplicação da integração, comporia aí o nosso cenário. Olhando do lado do reservatório, o que nós temos? O que é interessante nós avaliarmos? Nós queremos saber qual é a saída, qual seria o escoamento que poderia sair do reservatório, ali no fundo do poço. Porque isso vai representar a quantidade de fluido que sai do reservatório e que poderia entrar na minha tubulação, na minha coluna de produção. Para mim é interessante saber esse número. Isso nós podemos trabalhar, existem algumas metodologias, mas existe uma forma de avaliar isso que faz a correlação entre a vazão, que pode ser disponibilizada pelo reservatório, e a pressão no fundo do poço, que vai ser colocada dentro ali nas imediações da minha perfuração. Isso pode ser apresentado através de um modelo
de desempenho de fluxo, né? Pode ser feito através de métodos analíticos ou numéricos. E o que seria interessante para nós? Temos uma curva de pressão disponível. Ou seja, dependendo da pressão que fosse imposta no reservatório, eu gostaria de saber qual seria a vazão que o reservatório poderia nos fornecer. Isso comumente é reportado como sendo a Inflow Performance Relationship, que é a relação de desempenho de influxo, é relacionado ao reservatório, e é uma relação funcional entre a vazão de produção do reservatório em condições de superfície e a pressão de fundo de poço. Então, se eu soubesse qual é podemos trabalhar de algumas formas nessa tabela. Então, se eu tiver o desejo de produzir uma determinada vazão do meu reservatório, eu precisaria saber, observando a tabela, a curva, eu consigo encontrar qual é a pressão de fundo necessária para poder estimular a produção do reservatório. Ou ao contrário, dependendo da pressão que eu me imponho no reservatório, eu saberia qual é a vazão que está sendo imposta poderia ser fornecida pelo reservatório. Por outro lado, eu posso querer saber o que acontece no meu sistema com o meu poço. Então, eu poderia determinar um modelo de desempenho de produção da minha tubulação. Lembrando que nós avaliamos, né, que existem ali questões de perda de carga por gravitacional, fricção, posso ter algum equipamento ali para fornecer um trabalho auxiliar, mas para mim, então olhando pelo lado da tubulação, eu posso obter da mesma forma, né, nós chamamos geralmente de Tubing Performance Curve, é uma curva de pressão requerida da minha tubulação. Ou seja, é uma relação funcional entre a vazão multifásica que entra na tubulação em condições de superfície e a pressão de fundo de poço necessária. Então, dependendo de qual for a vazão que eu desejo produzir, eu vou ter uma pressão requerida para permitir o escoamento do fluido que estiver passando na tubulação. E o que é feito isso explica o que acontece ao longo de todo um sistema integrado, é que em cada local do meu sistema de produção precisa ocorrer o cruzamento entre essas duas curvas, que vai identificar qual é a vazão e a pressão no fundo. A vazão e a pressão em cada ponto do meu sistema. E no caso aqui, vai ser a vazão e a pressão no fundo do poço. Porque quando eu faço o cruzamento e determino esse ponto de cruzamento, isso vai satisfazer tanto a entrada de fluido do poço, quanto a saída de fluido do reservatório. Então, é aquele primeiro slide que eu comentei com vocês. Eu tenho ali, né, a questão que a massa que entra de um modelo entra para o outro, então, da mesma forma, o que sai do reservatório entra dentro da tubulação, então eu estou atendendo aquela questão de equilíbrio, e eu encontro o ponto de operação daquele poço. Então, dado toda a soma das perdas de pressão ao longo do reservatório, vão culminar numa pressão de fundo de poço no reservatório, e esse ponto
vai seguir adiante, dentro da tubulação, com suas respectivas quedas de pressão, até alcançar a pressão na superfície. Então, nesse ponto, nós chegamos no equilíbrio, né, de vazões e pressões do meu sistema. Qualquer outro ponto que eu esteja operando, qualquer outro ponto de vazão, nesse sistema, por exemplo, vai forçar o meu sistema a voltar ao equilíbrio. Tá? Porque o próprio diferencial de pressões vão ser impostas no meu sistema e, consequentemente, as vazões vão gerar para mim o equilíbrio do meu sistema de né, equilíbrio de massas e pressões e vão voltar ao ponto de operação. Né? Nós comumente chamamos esse ponto de operação do poço. Então, cada poço vai ter o seu ponto de operação. Então, com isso, nós chegamos à integração, né, mas que ocorre no fundo do poço, que ocorre entre um reservatório e um sistema de produção. É claro que essas curvas, elas não são estáticas ao longo do tempo, elas variam. Por quê? Depende, por exemplo, da pressão do reservatório, depende do comportamento do meu fluido, porque lembre que isso é uma curva que está relacionado com diferenciais de pressão, né, ao longo de todo o meu sistema, né, e retornando tudo aquilo que vimos, ela vai depender, né, dos fluidos que vão estar passando, as viscosidades. Então, ela é uma soma de fatores ao longo né, que vai ocorrer ao longo do tempo. Então, inclusive, ao longo do tempo, ela vai mudando. Então, não é uma curva fixa. E a cada instante, onde for necessário fazer essa integração, esta avaliação precisa ser novamente feita. Tá? E agora falando um pouco do acoplamento numérico para simulação integrada. Por que usar a simulação numérica? Vou só comentar um pouco. A simulação, hoje, na indústria, é a ferramenta mais adequada para permitir uma avaliação da previsão do comportamento de todo o meu sistema, né, ao longo de um tempo. Então, uma previsão de longo prazo. Então, a simulação é a forma mais adequada e que me permite avaliar o comportamento, pressões, de vazões, não só do reservatório, mas de toda a tubulação, dos meus equipamentos de superfície, seguindo questões operacionais, às vezes questões contratuais. Então, tem certos momentos eu posso ter restrições de produção por contratos, mas a ideia é que eu consigo impor no meu simulador condições, né, de operação e com isso obter o comportamento esperado da minha produção. Então, hoje a simulação de reservatórios é a melhor ferramenta para fazer isso. E não só para reservatórios, mas envolvendo, né, todo o sistema de produção. Em que envolveria o modelo computacional integrado? Que vai avaliar a integração entre todos os elementos, né? Ele vai envolver reservatórios, os sistemas de poços, o sistema de coleta e as facilidades de superfície. E nós já vimos que esse modelo computacional integrado ele envolve vários modelos distintos.
né? Que são modelos com físicas diferentes, com inclusive resoluções diferentes. Cada modelo tem a sua forma numérica de resolução mais adequada. E existem algumas soluções computacionais adotadas hoje na indústria. E existem várias nomenclaturas para isso. Nós adotamos uma nomenclatura mais didática, né? E vocês provavelmente verão na literatura vários tipos de nomenclaturas. Nós adotamos uma forma mais didática para facilitar o entendimento de qual tipo de solução é adotada. A primeira forma que foi definida para fazermos a integração, ela envolve, né, uma simulação dinâmica do reservatório e do sistema de produção. No início da simulação, vamos dizer, de petróleo, né, que envolvia a simulação, era basicamente a simulação de reservatórios, onde as condições de fundo de poço eram mantidas fixas, ou seja, nós envolvíamos apenas o modelo de reservatório e o modelo de poço, e ali fixávamos a nossa condição de contorno. Essa era a forma, vamos dizer assim, anterior de estar trabalhando com a simulação de reservatórios. Então, para conseguirmos entrar com o sistema de produção junto a essa simulação de reservatórios, isso foi feito através da troca de dados na forma de tabelas ou arquivos de dados contendo informação de escoamento multifásico de tubulações, né, ou a curva IPR vindo do reservatório. Aí dependia de onde estaríamos olhando, né? Essa informação multifásica fazendo integração com o reservatório, com simulação de reservatórios, ou a curva IPR para sistemas de produção. Né? E os dados, eles são geralmente produzidos por postos de diferentes reservatórios usando simulação de reservatórios e depende muito das características do sistema de produção. Focando mais na nossa análise, no nosso estudo, onde envolve a simulação do reservatório com o sistema de produção, a qualidade da nossa previsão ela é altamente ligada à quantidade dos dados tabulados. Né? Em que, para a grande maioria dos casos, se feito de forma adequada, é suficiente. Então, como é que funcionaria essa forma desacoplada? Haveria uma primeira estimativa através de um simulador de reservatórios que não leva em conta integração. Então, haveria aí uma previsão prévia, né, do comportamento do meu reservatório e de cada poço, consequentemente. E através do uso, né, através de um simulador de sistema de produção, nós obteríamos curvas que relacionam o desempenho, né, são desempenho da elevação dos fluidos para cada poço. Nós geralmente chamamos de Vertical Lift Performance Curves. Existem outras nomenclaturas, mas basicamente são tabelas que contêm informações do meu sistema de produção de forma tabular e são inclusas dentro do simulador de reservatórios
para permitir uma simulação integrada. Tá? E o tempo de integração é no final das rodadas. Ou seja, há uma integração só de uma direção. Podemos dizer assim. É uma forma limitada de integração. Não há... Se houver alguma mudança no reservatório, nas condições de fundo de poço, que altere alguma propriedade não prevista na geração das tabelas, isso não é levado em conta. Então, o que a forma desacoplada, ela traz para nós de dificuldades? Ela tende a limitar a quantidade de projetos e cenários conceituais que podem ser considerados na fase de planejamento. Porque existe um processo demorado de interação entre os simuladores, porque precisamos ter uma análise, roda a simulação, essas informações são passadas para os profissionais que vão estar lidando com o simulador do sistema de produção, eles vão precisar avaliar o sistema novamente, e essa troca, ela geralmente é custosa. Outro problema é garantir a consistência entre os cálculos das propriedades físicas. Por exemplo, as propriedades do fluido, entre os dois simuladores. Aquilo que eu comentei, não há uma conexão direta. E se por acaso houver alguma mudança nas propriedades físicas, seja nas propriedades do fluido, seja nas características do meu sistema de produção, não há como fazer uma mudança no meu sistema. Contudo, essa forma de acoplamento tem sido usada tradicionalmente na indústria do petróleo, né, por um longo tempo, e na previsão da produção de óleo e gás do campo. Para tentar resolver esse problema da mudança do meu sistema de produção, né, ocorrendo ali, por exemplo, a mudança de um fluido ou alguma mudança no meu sistema, foram propostas duas formas de acoplamento. A primeira delas seria permitir que múltiplos reservatórios sejam combinados através de um processo automatizado, onde cada simulador é responsável por uma ou mais partes do meu campo. E aí são definidos pontos de acoplamento externos, né? Então, eu tenho definido pontos claros, onde teremos o acoplamento entre os sistemas, mas eu permito que simuladores separados trabalhem com isso. E aí existem interfaces, métodos de compartilhamento de arquivos para permitir a troca de dados entre os simuladores através de um sistema automatizado. Isso permite combinar diferentes simuladores para estudos específicos. Por exemplo, eu poderia, junto da minha simulação de reservatórios com sistemas de produção, eu desejo fazer uma análise levando em conta o processamento da minha plataforma. Eu tenho que ter um rigor maior nessa análise. Então, essa forma de acoplamento permite que eu faça esse tipo de análise. Isso provê flexibilidade no estudo de alternativas e grupos de gerenciamento. Então, dessa forma, teríamos simuladores diferentes, são simuladores de sistemas de produção ligados a simuladores de reservatório. Existe a definição de um ponto de operação e há uma troca de informações entre curvas de PR, que virão do reservatório, dados do fluido que estão sendo produzidos, e que serão comparados com com pressões requeridas do sistema de produção, avaliado pelo simulador. E esse processo é feito de forma sequencial, né? E o tempo de integração vai ocorrendo a cada passo de tempo. E geralmente
gerenciado através de um programa acoplador. Vai estar gerenciando, né, a troca de informações entre esses dois simuladores, ou mais, dois ou mais simuladores. Essa forma de abordagem depende da consistência dessas interfaces, então é um ponto que precisa ser bem avaliado. Depende de um software externo, que é um programa controlador. A representação depende das propriedades físicas em cada simulador, ou seja, a depender dos efeitos, né, vamos dizer assim, que eu quero capturar nesse meu modelo, vai depender de cada simulação, né, de cada simulador. E por conta de ser um processo sequencial, pode ocorrer inconsistências, por conta da natureza iterativa entre os diferentes cálculos entre os simuladores, né, que pode afetar grandemente a performance, né, o desempenho do meu cálculo computacional. Existem várias formas de corrigir essas inconsistências, nós inclusive estudamos algumas delas, mas isso é um detalhe que ocorre quando fazemos esse tipo de modelagem, né? Quer dizer, essa forma de acoplamento que é a explícita. E a outra forma, que também pode ser utilizada para resolver os problemas, né, na mudança do meu sistema de produção, é utilizar um simulador único, que é usado para desempenhar a simulação do sistema como um todo, né, representando todas as partes consistentemente. É claro que isso aumenta o tempo computacional, né? Então, para a simulação explícita também, mas para a abordagem implícita, ocorre um aumento do tempo computacional, porque agora eu preciso resolver todo o meu sistema a cada passo de tempo. Existe, né, todas as equações que governam a minha simulação integrada, ela é solucionada dentro de uma mesma estrutura. Existe, então, um solver específico que vai trabalhar todo o set de equações que é montado, o que elimina a necessidade de troca, né, de informação entre os simuladores. Geralmente, esse tipo de simulação ele tem um tratamento mais rigoroso, né, em relação aos fenômenos composicionais e a estabilidade da metodologia implícita, o método implícito de resolução das equações, com largos passos de tempo associados. Isso é interessante para obter um melhor detalhamento, uma resposta mais adequada no meu sistema, da minha produção, né, na minha previsão da produção. Então, na forma integrada, nós teremos um único simulador resolvendo todo o set de equações do meu sistema, né, do meu modelo integrado. Então, essa seria a forma de trabalho dessa forma de resolução, né, dessa forma de acoplamento. A vantagem geralmente essas formas de acoplamento, né, tanto a explícita quanto a implícita, ela tem já ferramentas associadas para a montagem desses modelos integrados.
O que é interessante também para a abordagem implícita é que os dados de entrada se tornam mais consistentes entre os modelos, né, de reservatórios e do sistema de produção. Pode reduzir o tempo requerido para simular um campo integrado, né, então permitindo aí um largo número de projetos a serem avaliados, né, no planejamento. A abordagem explícita também permite isso, né, e o que é necessário em específico para esse tipo de análise é que você tenha ferramentas adequadas para a montagem da entrada dos dados, né? Qual é o problema desse tipo de formulação? Como existe interação entre modelos de diferentes formulações, pode ser que não se alcance a convergência para todas as variáveis, né, em sistemas complexos, especialmente na parte do sistema de produção, onde a maioria das equações tem são não lineares e pode ocorrer algum problema de não convergência. A formulação colocada dentro do simulador pode não ser adequada para um determinado estudo. Né? Então, qual é o grande problema de ter uma forma implícita? É que não é possível colocar toda a complexidade de um sistema de produção em um único simulador. Então, nós não vemos isso na prática. Não existem simuladores implícitos que levam em conta todo o sistema de produção, desde o reservatório até a planta de processamento. O que nós temos, né, no caso, são abordagens intermediárias. E depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Mas é muito complicado colocar num sistema, num simulador único, tudo o meu sistema. Isso aqui é uma metodologia, é a forma ideal, né, de estar trabalhando isso. Mas não é possível. E pelo fato de você estar sempre calculando todo o sistema, não é possível usar resultados do sistema de produção e de rodadas prévias. Tá? Dentro do conceito de estar fazendo o acoplamento implícito de todas as equações. Estou terminando, então gostaria só de... Vou voltar um pouquinho aqui, só para ter a ideia do acoplamento numérico. Então, o que eu comentei? Hoje, na indústria, nós temos essas soluções computacionais que são adotadas, temos forma desacoplada, explícita e implícita. São existem vários softwares que permitem fazer esses tipos de acoplamento. Eles são... geralmente você tem softwares dedicados, então existem softwares com uma característica mais implícita, temos softwares que são ou desacoplado ou explícito. Então há várias soluções no mercado, né? Assim, mercado no sentido do que as indústrias de petróleo, as empresas de petróleo têm usado. Hoje nós não temos uma solução que consiga integrar tudo de forma implícita, justamente por conta das questões da capacidade de resolução do meu sistema. São físicas bem diferentes, bem complexas. O que nós temos são
sistemas que acabam abrangendo reservatórios, sistemas de poço e sistemas de coleta, com as facilidades de superfície sendo simplificadas, bem simplificadas, basicamente capacidades nominais de produção e injeção. E quando é necessário um rigor maior no meu sistema de produção, nós adotamos a formulação explícita, porque permite a junção de mais de um tipo de simulador para o meu, para permitir a modelagem integrada. Existem questões de confiabilidade das simulações, da representatividade, existem questões relacionadas à montagem desse modelo integrado, ele não é trivial, geralmente envolve a expertise de mais de um profissional de áreas distintas dentro da indústria do petróleo, então, profissionais de reservatório, profissionais de produção, profissionais da parte de processamento de fluido, do processamento, isso da planta, das minhas instalações de superfície. Então, são sistemas complexos que acabam envolvendo a colaboração de um grupo maior. O que é interessante é que, seja do conhecimento, seja dos engenheiros de petróleo que se direcionem a estudos de reservatório ou a estudos de produção, tem um conhecimento de como funciona um sistema, vamos dizer assim, todo o meu sistema de produção, sistema integrado, envolve reservatório, sistema de produção, e que existe, sim, uma interação forte entre eles. Especialmente na parte que diz respeito à previsão da produção e o gerenciamento de uma produção ao longo da vida produtiva de um campo. Eu acredito, seria isso. Gostaria de falar para vocês. Vou deixar algumas referências que acabam colocando. Vou deixar, se alguém tiver alguma pergunta. Vou deixar algumas referências. O nosso grupo de estudos, orientado pelo professor Denis, tem trabalhado nessa área de integração com sistemas de produção. Eu sou um dos pesquisadores envolvidos. Como vocês notaram, há bastante coisa para ser avaliada. E, no mais, agradeço a atenção de vocês. Estou aberto a questões, não só agora, mas quiserem conversar comigo, estou disponível, por enquanto online, mas não deixarei de atender para as solicitações de vocês. E assim agradeço, mais uma vez, e fico aberto às perguntas. Obrigado, João. Eu vou encerrar a gravação aqui, mas podem ficar à vontade para ir fazendo perguntas.